hoje. Sejam bem-vindos aqui ao nosso aniversário de 4 anos. Gente, vocês têm noção? Vocês têm noção do que são 4 anos? E olha, isso aqui não é sobre mim, não é só apenas sobre o Instituto, mas tudo o que aconteceu nesses 4 anos, né? E vocês que estão aqui hoje estão fazendo parte disso. Ou estão começando, ou já fazem parte disso desde lá do comecinho, né? Comenta aqui para mim, põe aqui para mim, quem já é nosso aluno, quem está lá desde o comecinho, quem está chegando por aqui agora. Olha, hoje a noite promete. E quem já é meu aluno há muito tempo, gente, sabe que eu falo muito. Olha que legal, a Kelly desde 2023, quem mais está por aí? Os veteranos, né? Quem é meu aluno já sabe que aqui, ó, quando bate a professora, eu falo e vocês aprendem, vocês ficam ainda mais apaixonados pelo emagrecimento comportamental. Mas hoje não é dia de dar aula, né? Hoje é dia de comemorar. Mas, claro, não tem como a gente comemorar sem ensinar para vocês, sem levar essa transformação para a vida de vocês, né? Então, olha, aluno 2024, turma 1, eu fiquei muito feliz quando eu vi no grupo muitos alunos, né? Muitos de vocês que já são nossos alunos. E também gente nova por aqui. Me conta aqui se tem alguém aqui que já chegou, que ainda não é da Revolução do Emagrecimento, que está chegando por aqui agora, ou que fez parte dos nossos treinamentos gratuitos, que fez parte dos nossos workshops. Todos vocês sejam muito bem-vindos. E agora vamos, né, entender o que é que vai acontecer nessa nossa noite aqui de comemoração. Primeiro, né, eu quero recepcionar vocês com conteúdo que eu preparei assim de forma muito especial. Porque ao longo desses 4 anos, eu vi muita coisa. Vi muitos alunos crescendo, tendo muito sucesso, tendo muito resultado. Como também vi algumas pessoas aí parando no meio do caminho por N motivos, né? Outras pessoas ainda estão ali no comecinho e na minha posição aqui como mentora, né, de vocês, é muito interessante conseguir analisar, né? Quando a gente entra no emagrecimento comportamental, não tem como. A gente vai analisar comportamento, vai analisar padrões. E eu fui observar, principalmente, o que é que faz de diferente aquelas pessoas que têm muito resultado, mas muito mais resultados. E eu nunca tinha compartilhado esse conteúdo antes. Então, com uma forma, né, da nossa comemoração aqui. Esse vai ser o nosso primeiro passo aqui desse nosso encontro. E deixa eu contar um segredo para vocês do porquê eu quis trazer isso para vocês. Dentro do mercado digital, né, digamos assim, né? Essa é uma aula que eu preciso da nossa interação, né? A gente está aqui numa festa. Dentro do mercado digital, gente, eu vou confessar para vocês que tinha uma coisa que não estava dentro do meu campo, que estava relacionado à questão dos resultados. Por quê? Porque como uma boa estética, né, perfil estético que a gente já conhece dos perfis de emagrecimento, eu sempre foquei muito no resultado e sempre me preocupei muito com o resultado dos alunos, da mesma forma que eu me preocupava com os resultados dos meus clientes durante o processo de emagrecimento. A gente sabe, né, que uma parte dos resultados depende da nossa própria autorresponsabilidade. Só que, né, eu sempre fui bastante preocupada. Todo instituto, a gente sempre realmente quis que os nossos alunos tivessem muito, muito, muito resultado. E quando eu comecei a conhecer outras pessoas do mercado, quando eu comecei a realmente, de fato, entender ali, né, e ter mais contatos, ter um ciclo de network muito legal, eu descobri que apenas, no máximo, assim, dependendo da pessoa, 6% dos alunos que compram os cursos, que fazem treinamentos, têm, não é nem resultado, chegam ao final do curso. Vocês têm noção? 6% das pessoas que compram um curso, que fazem um treinamento, assistem o curso até o final. Desses 6%, 1%, 2% tem algum resultado. E eu sempre busquei aumentar essas métricas, né? Esse é o meu maior desafio. Por quê? Porque eu vejo o nosso movimento
como algo muito além do que um curso, do que uma formação que você se inscreve. Então, foi justamente por isso que eu olhei para esses 4 anos e dentro desses 4 anos, né, já passaram mais de 1.000 alunos por aqui. Quando eu falo 1.000 alunos, nos nossos treinamentos pagos, né? Seja os Medos da Mente Obesa, os nossos workshops, fora os treinamentos gratuitos. E eu sempre recebi muito depoimento dos nossos alunos e eu comecei a observar isso, né? O que é que diferencia aqueles que realmente têm cada vez mais resultados e o que é que faz a maior porcentagem dos nossos alunos chegarem até o fim e às vezes até alguns que não chegam até o fim, tá? Porque eu vou até dar um spoiler para vocês. Nem sempre finalizar todo o treinamento é sinônimo de sucesso, porque existem algumas coisas ali que é para dar um upgrade no teu conhecimento, tá? Mas o que vai mudar o teu jogo são esses 4 segredos que eu vou falar aqui para vocês nessa noite, tá? Então, se você já é nosso aluno, uau, porque você vai ter um conteúdo aqui que é o resumão desses 4 anos dos alunos que tiveram mais resultados. E se você é novo por aqui, já pega papel e caneta para você anotar, de fato, o que vai virar o teu jogo dentro do mercado do emagrecimento. Então, quem está animado aqui com o nosso encontro, já digita eu aqui para mim, que eu estou muito feliz de ter todos vocês por aqui. Então, a gente vai começar com esse conteúdo. Eu já cheguei dando spoiler, né? A gente vai chegar com esse conteúdo aqui. Vocês vão receber um super presente aqui, tá? Então, ó, preencher o seu check-in. Se não preencheu, o check-in está no grupo. Preenche, é bem rapidinho, tá? E esse check-in é bem importante, por quê? Porque lá você vai deixar o teu e-mail para eu poder entregar esse presente para você, tá? E qual é o presente, o primeiro presente para quem já está aqui ao vivo? Vocês vão ganhar um treinamento dos fundamentos do emagrecimento comportamental, com duração de 3 horas. Agora, ó, vou liberar esse presente se a gente tiver interação aqui. Então, digita aqui para mim, oba, quem gostou desse presente, gente. Digita aqui, ó, oba, uhul, vamos levar essa festa. Vocês vão receber um treinamento de 3 horas. Exatamente, com os fundamentos do emagrecimento comportamental. E eu vou dar esse treinamento de presente para vocês, inclusive porque eu sei, se não, essa nossa aula aqui, ó, a gente só termina esse nosso encontro, essa nossa festa amanhã de manhã, né? E a pessoa depois dos 30, vocês sentem isso? Depois dos 30, a gente não consegue mais virar a madrugada, né, gente? Então, ó, esse presente aqui tá para vocês, para que quando eu estiver trazendo aqui os conteúdos, você realmente possa se aprofundar, tá? Mas para ganhar presente, tem que estar aqui comigo até o final. Então, a gente vai fazer um combinado. Se você chegou aqui agora, vai ficar comigo até o final da festa. Vai ficar comigo até as 10 da noite para receber esse presente. Então, digita aqui para mim, assim, ó, vou sair só quando a festa acabar. Vou ficar até o final da festa, que aí vai ser o nosso compromisso aqui. Vou me comprometer em finalizar no horário com vocês, para honrar que muito tempo de vocês, a gente aproveitar esse tempo da melhor forma possível. E aí, olha, só saio quando a festa acabar, exatamente. E aí, vocês vão estar recebendo esse super presente, porque senão eu vou querer entregar muito, muito conteúdo aqui para vocês. Aí já deixa esse presente aí, tá bom? E quando a gente estiver já encerrando o nosso conteúdo, eu vou estar trazendo para vocês, né, o que vocês mais querem saber. Qual é essa condição super especial de 4 anos, gente? Ó, 4 anos a gente só faz uma vez na vida. 4 anos, né, é uma data muito especial para quem empreende, para quem tem negócio, assim, por isso que eu estou muito feliz, né? E esse presente aqui, essa condição especial, eu tenho certeza que, principalmente se você já estava procrastinando fazer as nossas formações, os nossos cursos, olha, é impossível, vai ser impossível você não garantir a tua inscrição, tá? E eu vou passar todos os detalhes de como é que vai funcionar a inscrição, tudo isso daqui a pouquinho. Mas vamos correr, né? Vamos aproveitar aqui o nosso tempo da melhor forma possível para que eu possa trazer esse conteúdo para vocês, né? Que há 4 anos atrás foi quando eu tomei a decisão de que não dava mais para aceitar o mercado raso.
que trata o emagrecimento apenas com números e olha para as nossas emoções, olha para os nossos desafios, né? Eu falo os nossos porque eu já estive nesse lugar, né, de compulsão alimentar, de bulimia, aí olha para as situações, para as questões que acontecem com os desafios dos nossos clientes, a indisciplina, isso, né? Então, quando eu tomei essa decisão, foi a decisão de realmente fazer a diferença, né? E não foi tão fácil tomar essa decisão, tá? Mas foi essa decisão que fez com que a gente já tivesse aqui comemorando 4 anos da nossa revolução do emagrecimento. Gente, vocês não têm noção. Ó, hoje o dia foi repleto de emoções, porque cada foto que eu olhava montando esse material para vocês, cada depoimento que eu pegava, cada momentinho ali, nossa, tinha uma história, tinha uma recordação, tinha uma emoção, que a minha compulsiva emocional estava há um tempo sem chorar. Hoje ela chorou, né? Hoje ela chorou. Então, essa foto aqui foi muito no começo, assim, ó, muito. Primeira turma de mentoria, não era nem Slim Profile ainda, era a primeira turma de mentoria. Os primeiros 20 alunos que confiaram aqui no nosso instituto, né? A gente brinca que tinha esse caderninho da discórdia. E esse caderninho da discórdia eu mandava para casa dos alunos, aí não chegava, e voltava. Era muito engraçado, gente. Mas são as coisas que vão acontecendo, que vai trazendo a história pra gente, né? À medida aí que tudo vai passando, né? Que o tempo vai passando. Essa imagem aqui foi a turma 1 do SP. Eu fiz, ó, vou fazer uma foto aqui. Primeira turma do SP. Vocês não acreditam? A primeira turma do SP era 1 dia e meio de aula. Até hoje, ó, tem aluno aí que foi dessa turma 1. Até hoje eu me pergunto ó, ainda tem esse caderninho que já ainda tem esse caderninho aí. Como é que eu conseguia dar conteúdo em 1 hora e 1 dia e meio? Gente, 1 dia e meio era o sábado todo e o domingo pela manhã. Eu fico chocada, eu não sei como eu conseguia, porque hoje, né, a gente brinca que essa foi a turma raiz, que o pessoal hoje é da turma Nutella, mas é uma brincadeira, porque hoje, depois de 4 anos, a gente tem mais materiais, né, mais conhecimento sobre os perfis de emagrecimento e realmente um conhecimento super profundo ali. Aqui foram as primeiras gravações dos nossos cursos, porque antes era tudo ao vivo, né, os nossos encontros presenciais. Então foram 4 anos assim de realmente muita coisa aconteceu, né? E principalmente os 4 anos vendo os nossos alunos fazer a diferença na vida dos seus clientes, vendo os clientes perderem 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, independente da técnica que era aplicada, né? A gente vê aqui os alunos com técnica magra, né? Com análise de perfil de emagrecimento, com mentoria, com os processos de terapia. Então, tudo isso, assim, traz uma felicidade, assim, gente, que realmente... Ó, eu não gosto de falar que dinheiro não traz felicidade, não, porque a gente vai trabalhar prosperidade também. Dinheiro traz, sim, muita felicidade. Só que isso aqui preenche um espaço, assim, dentro da nossa alma que realmente é muito gratificante. E não só a quantidade de quilos perdidos, né? Mas, principalmente, todos os resultados que vão além da balança, né? E eu acho incrível quando os alunos trazem os depoimentos dos clientes deles, né? O que os clientes falam, né? Quando faz a análise, né? Eu acho incrível esse depoimento aqui que fala, nossa, eu fiz terapia com outros profissionais que não viram isso. Eu fiz 1 ano de terapia e no final ele falou que eu poderia ter a dor do abandono. Tu só fez essa análise e tu viu tudo, né? Então, realmente é muito incrível o quanto que a análise do emagrecimento comportamental, principalmente com toda essa evolução que ela teve ao longo desses 4 anos, ela gera essa transformação ali na vida das pessoas, né? Essa aqui também, ó, passando para te agradecer pela análise, pela conversa, fiquei impressionada com quanto de coisa foi possível descobrir sobre mim mesma em uma simples análise ali, né? Então, realmente é um trabalho, assim, gratificante, né? É isso, acho que é isso que os nossos alunos sentem, né? Tem algum analista aí? Comenta aqui para mim, para gente já entrar aí nessa frequência. E não só isso, gente, eu acredito muito, tá? Que quando a gente trabalha transformando vidas, porque é isso que vocês precisam entender. Toda essa transformação que você leva para a vida do teu cliente, toda essa transformação que eu fico assim, nossa, eu tô sem palavras hoje, né? Que eu sei que o Instituto gera na vida de vocês,
não pode ser algo só para o outro. Porque se o que eu entrego para vocês não transforma a minha vida, eu tô sendo uma hipócrita. Eita, quase que não sai, né? Tem hora que eu falo falar as palavras difíceis, o negócio não sai, né? Mas, enfim, eu não tô sendo congruente. Por quê? Porque, primeiro, na minha vida, isso não é egoísmo, né? Primeiro, na minha vida, sou eu. Eu tenho que ser a prioridade da minha vida. Isso não significa que eu vou menosprezar o outro, que eu não vou saber como lidar com as minhas relações. Mas o teu cliente, o teu aluno, o teu paciente, ele é o meio pelo qual você vai se sentir realizado. Você vai se sentir realizada para transformar os teus sonhos, para transformar a tua vida. Porque no final das contas, se você é um profissional que fala assim, eu quero transformar a vida de todo mundo, eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero ajudar as pessoas a emagrecerem de dentro para fora. E a tua vida? Faz sentido isso? Você está olhando para a tua vida, assim como você olha e você quer olhar para a vida dos teus clientes? Toda essa transformação que eu sei, gente, porque eu sempre fui assim. E por muito tempo, isso não era saudável para mim. Eu quero que você comece a ter esse desejo de transformar a vida das pessoas, mas que isso seja saudável para você e traga muito crescimento para a tua vida. Porque só existe um caminho para a gente crescer e prosperar financeiramente, que é levando transformação para a vida das pessoas. Só que se a gente não souber os motivos certos, se a gente não tiver a intenção adequada e não tiver alinhado com quem nós somos, a gente não vai transformar nem a vida do outro e a gente ainda vai ficar agindo, querendo salvar todo mundo, enquanto que, na verdade, quem mais está precisando de ajuda somos nós. Então, olha que legal, ó. Eu me transformei primeiro para poder transformar os outros. Emagreci 30 quilos. Olha que lindo que a Kelly colocou aqui. Parabéns, meu amor. Parabéns. É sobre isso, né? E quando eu falo isso, tem pessoas que não é 30 quilos, são outras coisas. Mas a gente vai olhando ali para a gente, porque no final das contas, o nosso trabalho ele tem a função de realizar os nossos sonhos. Então, quando eu vejo os nossos alunos também levando toda essa transformação para as suas vidas, eu fico assim impressionada, né? Eu lembro, para quem não sabe, né, eu sou nutricionista de formação, personal trainer também. E gente, até hoje aqui, né, agora eu voltei para morar em Recife, as consultas aqui de um nutricionista é R$ 300, o mais uau assim badalado é R$ 400. E eu vejo os alunos começando, né? Aqui essa aluna, Jéssica, foi quando ela já começou cobrando 497 na análise e depois já colocou ali por 597, porque é muito fácil vender, né? A Nanda também tem uma história linda no emagrecimento comportamental. O Rafa, lá no comecinho das nossas formações, né? Bem no começo, que ele realmente estava querendo treinar, foi vendendo ali, cada um no seu ritmo, né? A Dani aqui também, ó, vendendo a terapia de emagrecimento comportamental. Chegou, entrou na formação, né? A Dani já vinha de outras turmas, ela retornou aos estudos, entrou na formação e já vendeu, né? Então, eu realmente acho, assim, isso incrível, né? Aqui a Tati, ó, em um dia fez R$ 4.000. A Rafa aqui, né, R$ 6.000 vendendo em grupo, cobrando R$ 1.400 pelo cliente. Aqui a Jéssica também, R$ 8.000 em menos de um mês, logo no comecinho da formação. A Má aqui, ó, 10 mil em um mês, né? Mais de 10 mil aqui. Ela estava grávida nessa época, só com 3 atendimentos. Aqui a Adri, né? Desde lá da turma 3, ó, lá no comecinho, ela falou, ela fez 4 sessões bônus. A gente eu sempre falo para vocês dessas sessões bônus, gente. É a mágica da venda, né? Mas tem que ter outras coisas alinhadas, que é o que eu vou falar para vocês. E ela fez 4 e vendeu 4, gente. Isso aqui é 100% de conversão. E quando eu olho para isso, eu não olho só o dinheiro em si, né? A gente tem que sim olhar para o dinheiro. Escreva aí no seu caderno. Eu olho para o dinheiro com gratidão. Porque senão você vai ficar só naquela. Eu quero ter sua vida. Mas você também tem que querer o dinheiro, porque dinheiro e transformar vidas estão alinhados, tá? Não tem como você querer transformar vidas. E uma ONG, para você ter uma ONG, para você fazer trabalho social, você precisa ter recursos também para você. Porque senão isso não é transformação, isso é dependência.
Isso é você querer ser amado porque você não se ama. Isso é outra coisa, tá? Então, é preciso olhar para isso com muito carinho. Então, escreve aí no teu caderno. Eu olho para o dinheiro com gratidão. Para que você olhe para cada um desses resultados aqui e entenda que isso também pode acontecer na tua vida. 10 mil por mês, 20 mil, 25 mil por mês, né? Inclusive, olha que lindo, gente. Isso aqui, essa mensagem, eu encontrei hoje, pesquisando aqui para montar essa aula para vocês. Lá no comecinho, e eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Que isso aqui não acontece do dia para a noite. Por isso que eu vou te contar quais são os 4 segredos para você também ter essa transformação na tua vida, né? Isso aqui não acontece do dia para a noite. Olha, a Ananda, essa mensagem que a Ananda mandou bem no começo, ó. Ela colocou assim: o MQM vem transformando a minha vida. E, na verdade, todos os cursos, só falta o TEC, né? Ainda tinha sido o único que ela não tinha feito, que também é uma cocriação massa. O primeiro curso que eu comprei foi Os Medos da Mente Obesa, aproveitei o máximo, gravei todas as técnicas e fui trabalhando, montando tudo na Eduz, trabalhando no meu Insta, que tinha pouco mais de 1.000 seguidoras. Cadê aqui, ó? Ó, é isso que eu quero que vocês vejam. A Ananda tinha 1.000 seguidores quando ela mandou essa mensagem, tá? Fiz os quadros dos sonhos com metas reais para mim, igual a Lara ensinou, e tudo tem fluído tão bem. A meta do Insta batuta com sucesso e que venham mais metas. Só tenho a agradecer pelo MQM, que é o método quântico magnético de atração de clientes. Apenas apliquem tudo. Isso aqui a Ananda mandou. E ano passado, ela fez 100 mil reais de faturamento, trabalhando com emagrecimento comportamental, do jeito dela, adaptando para a forma dela. Hoje, ó, vou ver aqui real quantos seguidores ela tem no Instagram. Hoje, ela já tem 41 mil seguidores, né? Por muito tempo, essa daqui, ó. Por muito tempo... Oh, peraí aqui. Não tá indo, né? Porque acho que meu coisinha tá abafado. Mas, enfim, Ananda Caldeira. Podem pesquisar. Ela trabalha, já tem o próprio modo dela, né? Que eu acho lindo quando vocês vão adaptando e vão colocando a carinha de vocês aí nos métodos. Mas eu quero mostrar para você que é possível. E foi justamente isso que eu me dediquei para trazer para vocês essa noite, né? O que é que faz uma pessoa sair de 1.000 seguidores e já tá faturando ali 100 mil reais trabalhando com emagrecimento, né? E olha que interessante, gente, a Ananda fez muito, muito, muito dinheiro com a técnica Magra. Muito, né? É uma das alunas mais reconhecidas, né, por aplicar as técnicas Magra. Ela colocou aqui, ó, o áudio de limpeza emocional da técnica Magra foi parte fundamental do sucesso, tá? Então, eu fui analisando tudo isso, né? E não só a parte financeira, mas palestras, parcerias, né, que vocês vêm construindo quando vocês começam a falar sobre emagrecimento comportamental, reconhecimento, né? Ter o reconhecimento para algumas pessoas isso é bem importante. O teu próprio emagrecimento, né? Você conseguir ali começar a aqui eliminar peso. Aqui ficou essa imagem aqui, mas era um outro videozinho que era para aparecer, que acabou não aparecendo, né? Mas as nossas alunas, como por exemplo a Kelly, colocou aqui, já eliminou mais de 30 quilos. A Adriana aqui, né, colocou também as próprias conquistas pessoais de vocês, trocar de carro, ir para uma casa nova, né? Hoje eu vi uma outra aluna nossa também trocando de carro. E tudo isso é para que você olhe para o teu trabalho como algo que tem a função de realizar os teus sonhos, a função de transformar a tua vida. Porque, gente, de verdade, eu acho lindo quando a gente tem esse poder de escolher o que a gente quer para a nossa vida. Quantas pessoas não têm essa oportunidade que vocês têm aqui de trabalhar com algo tão transformador, né? Que gera realização pessoal para você e também gera muita transformação para a vida de muitas pessoas. Então, eu fico muito feliz, né, de ver tudo isso e deixo aqui energeticamente meu muito obrigado para todos esses mais de 1.000 alunos e para vocês que estão aqui hoje, que já passaram por aqui, porque por muito tempo eu acreditava, né, e não sei se isso um dia pode acontecer, tá? Mas quando eu decidi abrir o instituto, né, e abaixar o meu ego e realmente entender que eu precisava levar esse conhecimento para cada vez mais pessoas, eu achava que a gente ia ter ali
muitos alunos, a gente está bem no começo ainda do Instituto, eu acredito que a gente vai ter muitos e muitos e muitos alunos, a gente está, inclusive, em expansão esse ano, mas eu olhava assim, como se a transformação ela acontecesse, isso é bem importante para vocês, tá? Presta bem atenção no que eu vou falar agora, principalmente para quem está começando. Em um momento, eu achava que a transformação ela só acontecia em quantidade. Alguém já se sentiu dessa forma? Do tipo, quando eu tiver atendido 100 pessoas, 500 pessoas, 50 pessoas, não sei qual é a tua quantidade, mas algumas pessoas têm um númerozinho ali na cabeça, né? Coloca aqui para mim qual é o teu número. Quando eu tiver atendido X pessoas, eu acho que eu vou ser um profissional incrível. Quando você trabalha com emagrecimento comportamental, a transformação que você leva para a vida das pessoas é tão profunda, que você transforma gerações. Então, a transformação que a gente faz, isso foi uma das maiores viradas de chaves que eu tive na minha vida. A transformação que a gente faz não é sobre quantidade. Às vezes vai ser, às vezes vai estar no teu processo, né? Às vezes você vai chegar nas 50, nas 100, nas 500, 1000 pessoas que você vai atender. Mas é sobre uma mulher, um homem que passa com você e se transforma, ele muda a forma que ele cria os filhos dele. Ele muda o que vai acontecer depois, diante do nível de profundidade que a gente atende. Então, quando eu entendi que o nosso trabalho, ele transforma gerações, aí foi que eu comecei a ver ainda mais valor em tudo que vocês fazem. Então, comecem a valorizar ainda mais, principalmente se você já atuou com emagrecimento comportamental ou se você é novo aqui, né? Quando você trabalha dentro desse nível de profundidade, é uma geração que você muda. E eu não sei se você consegue compreender, porque no dia que eu compreendi isso, gente, eu fiquei assim, ó, meu Deus, que incrível. Isso é ainda mais incrível, né? Então começa a valorizar, porque se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Então, para quem tem alguém novo aqui que nunca me viu, nunca ouviu falar sobre mim, sobre emagrecimento comportamental, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Vou me apresentar aqui, porque a gente tem muita coisa para falar ainda, né? Eu sou a Ana Larissa Lima, fundadora aqui do Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental. E tudo isso de emagrecimento comportamental, né, que eu estou aqui compartilhando com vocês, que já transformou a vida de tantas pessoas, começou com a minha própria vida, né? Então, principalmente se você é uma pessoa que está aqui, que está com desafios no teu emagrecimento, pode ter certeza que você está no lugar certo, porque ultrapassar isso, né, como a Kelly comentou aqui, que eliminou já 30 quilos, que vai fazer com que você leve uma transformação gigantesca para a vida das outras pessoas. Mas também não significa, né, que você que está estudando e não passou por alguma dificuldade, por algum desafio, que você não possa transformar a vida de outras pessoas. Mas o emagrecimento comportamental, ele só existiu porque eu lutei por 10 anos contra a bulimia, né? Se você olha aí minhas fotos, por fora eu parecia até ser saudável, musculosa, trincada, mas por dentro eu vivia destruída. E todos os processos que eu fiz não funcionaram. De medicamento, de terapia, de tudo que eu tentei, nada funcionou. E eu comecei a querer entender porque eu tinha tanto conhecimento e quando eu fui para uma competição de fisiculturismo, né, eu não tive controle sobre a comida, ao ponto de comer e vomitar e ter uma hemorragia ocular. Eu estudava, fiz formação de educação física, formação de nutrição. Até hoje eu sou louca para dar uma aula dessa de novo aqui, gente. Nas nossas formações, que era uma aula de bioquímica que eu dava na faculdade de nutrição, isso aqui eu era segundo período, tá? Não, segundo ou era terceiro período de nutrição. Isso aqui era a aula de bioquímica que eu dava. Eu falava para os alunos assim: olha, vem cá, você não vai pegar o teu paciente e primeiro ele vai comer carboidrato, depois de 3 horas vai comer proteína, depois não sei quantas horas vai comer gordura, vai comer tudo junto. Então acontece desse jeito. Então fazia todas as reações metabólicas ali, entendia tudo isso como funcionava. E eu ficava extremamente frustrada. Por quê? Eu tinha tanto conhecimento. Alguém já se sentiu desse jeito? Eu tinha tanto conhecimento, sabia tanto, era pós-graduação,
de nutrição esportiva, de bioquímica do exercício, de fisiologia do exercício, era faculdade de educação física, era faculdade de nutrição, e as coisas não mudavam. Eu sabia mais, mas eu não conseguia me ajudar, né? Tanto é que eu não queria trabalhar com emagrecimento. Vez ou outra, eu tenho um aluno que manda mensagem para mim e fala assim: ah, graças a Deus que você criou emagrecimento comportamental, porque eu queria trabalhar com diabetes. Porque eu sentia muito aquela síndrome da impostora, né? Como é que eu vou ajudar as pessoas se eu nem mesmo consigo me ajudar? Então, foi quando eu investi realmente mais de R$ 500.000 para entender o que é que acontecia comigo, né? Para me aprofundar, para estudar muita coisa e realmente conseguir entender. Por isso que eu falo, né, que o emagrecimento comportamental, ele tá bem no comecinho da nossa jornada, né? Nossa, gente, depois da pandemia, eu perdi as contas. Mas conta aí, 2016 para cá, né? Desde 2016 que eu venho trabalhando com emagrecimento comportamental, desenvolvendo isso. O nosso instituto, ele é o único instituto que pode dar treinamento de emagrecimento comportamental, porque é um método registrado aqui nosso. E olhando para tudo isso, né? Olhando para toda essa jornada, eu fiquei me perguntando, qual é o segredo dos revolucionários, né? De quem tem resultado, de quem não só estuda, porque eu não quero que você se inscreva em um treinamento para que esse treinamento seja igual à dieta que os teus clientes têm na gaveta, mas para que você realmente tenha resultado. Então, comenta aqui para mim, quem quer saber quais são esses 4 segredos que faz com que os nossos alunos entreguem mais resultados, vendam com mais facilidade e também transformem as suas vidas. E eu já quero ver vocês, assim, ó, aplicando. Nossa, só a Vanessa quer saber, ninguém mais quer saber, gente, nossa. Vocês estão mais coroa que eu. A festa começou agora. Então, vamos olhar para quais são esses segredos, tá? O primeiro segredo é sobre a nossa visão da obesidade. E aqui eu vou contextualizar, mas vou passar bem rapidinho, porque se eu for explicar isso aqui de forma profunda, só que eu fico umas 3 horas, mas vocês já ganharam um presente para quem estiver até o final aqui com a gente, que vocês vão entender de forma bem profunda nesse presente que vocês vão receber a nossa visão da obesidade, tá? Então, a gente sabe que a obesidade é uma doença que cresce cada vez mais. Não faz sentido, não faz sentido. Faz sentido para vocês? Como que isso faz sentido para alguém? Se tem lógica, inteligência artificial, cada vez mais tecnologia, cada vez mais. Aí lança a Monjaro, lança a Ozempic, lança um monte de coisa, mas sempre vem que a obesidade, nunca vi. Ah, daqui a 5 anos vai reduzir a obesidade, daqui a não sei quanto tempo vai reduzir a obesidade. Sempre é aumentar, sempre aumenta, sempre aumenta. Quando a gente olha para a história, a gente vê, ó, década de 70, a gente via que o excesso de peso, ele era muito menor. Excesso de peso, 18% da população. Obesidade, 2%. 2% dos homens eram obesos. Aqui, mulher, obesidade, 8%. A mulher tem, sim, uma questão até fisiológica, até metabólica, do emagrecimento comportamental. A gente não desconsidera essas coisas, mas a gente vê muito além. Então, aqui o excesso de peso era 28%, obesidade 8%. Olha quanto é que era o déficit de peso, né? As pessoas que tinham baixo peso. Por quê? Porque nessa época o problema estava mais relacionado à desnutrição. E aí houve toda uma evolução. Isso aqui 2013, olha o quanto que aumentou, né? Então, a gente vê que nos últimos anos o que não aconteceu em milhões de anos acabou acontecendo. Então, dentro da visão normal do emagrecimento, vão dizer que isso aconteceu, que essas mudanças aconteceram devido à criação do ambiente obesogênico. O que é um ambiente obesogênico, né? Após a Revolução Industrial, que ó, Revolução Industrial, o que é que aconteceu? Após a Revolução Industrial, as pessoas, né, começaram a trabalhar cada vez mais, e a gente já está na 4ª Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial, principalmente depois da 3ª Revolução Industrial, começou o quê? Mais pessoas morar na cidade, fast food, comida rápida, tecnologia, sedentarismo, tudo isso. Só que qual é o grande problema? Vocês precisam ter isso bem internalizado dentro de vocês. Qual é o grande problema? O grande problema é que a visão comum do emagrecimento olha só para fora,
olha só para o ambiente, olha só para dizer que, agora é mais fast food, agora é mais isso. Então, as pessoas olham como sendo o problema da obesidade, como o excesso de tecnologia, que deixa as pessoas mais sedentárias, como essa facilidade de buscar alimentos. Só que será que é só isso? As pessoas não estão olhando para as reais causas que fazem as pessoas buscarem todas essas questões. Então, eu gosto muito desse texto que ele fala sobre a inclusão da mulher no mercado de trabalho. E quando eu falo sobre isso, eu sempre gosto de deixar alerta que eu não sou contra, tá? Graças a Deus, né? Muitas mulheres que vieram antes da gente tomaram essa força para que hoje a mulherada possa trabalhar, mas isso trouxe várias mudanças na estrutura social. Então, quando a mulher ela entra no mercado de trabalho, começou a ter uma transferência da alimentação para fora de casa. Isso é um ponto que a gente tem que observar, né? Era aquela história, comida de vó era comida mais gostosa, era comida mais saudável ali, né? Não tinha tanto essa questão assim. Hoje, percebe que hoje, quanto mais conhecimento a gente tem sobre dieta, tipo de dieta, parece que fica mais difícil. Alguém já percebeu isso? Parece que às vezes quando a pessoa tem mais conhecimento, mais difícil fica, às vezes, da pessoa emagrecer. Antes, na década de 70, claro que a gente tinha outras doenças, tinha outros problemas, mas isso acabava não acontecendo. Esse aqui é um artigo que fala, né, sobre a inserção feminina no mercado de trabalho e como isso muda os hábitos alimentares da mulher, da família. Por quê? Porque a mulher, quando ela foi trabalhar fora, gente, faz pouco tempo. Pouco tempo, assim, o tempo está passando muito rápido, mas faz pouco tempo. Vocês conseguem perceber que da década de 60, de 70 para frente, a mulher ela teve que aprender a entrar no mercado de trabalho? Faz sentido para vocês? E isso gerou um impacto muito grande na criação dos filhos. Então, vou dar um exemplo: a minha mãe. A minha mãe saía para trabalhar desde que eu e meus irmãos somos criança. A minha avó não. Então, qual foi a referência da minha mãe? Não tinha referência. Não tinha referência de como é que eu saio de forma saudável e funcional para os meus filhos. Não existia essa referência. Então, quando essas mudanças sociais acontecem, percebam bem isso, tá? Não é tema do nosso encontro de hoje, mas eu já estou estudando e fazendo previsões do que vai acontecer com esse boom de inteligência artificial. Mas o que acontece? Sempre que acontecem mudanças sociais, acontecem mudanças internas. E as pessoas ficam olhando apenas para os sintomas. Então, a visão da obesidade que o emagrecimento comportamental ele traz é para que a gente consiga observar não apenas a questão externa desse ambiente sedentário com muita alimentação, mas qual é a função da mãe na vida dessa criança. Então, esse primeiro ano de vida, principalmente, e até os 7 anos de idade, mas principalmente ali os 4 primeiros anos da vida da criança, a mãe ela tem uma função extremamente importante. A forma que essa mãe criou, que essa mãe amamentou, e aqui não é sobre mãe boa ou mãe ruim, aqui é sobre como foi o vínculo dessa mãe com essa criança. É aqui que nasce a compulsão. A compulsão e a dificuldade de emagrecer nasce no útero, em como foi essa gestação, em como foi essa amamentação, em como essa criança foi explorar o mundo. Não nasce na comida. O que cada pessoa faz com a comida, com a bebida, com seu estilo de vida, tudo isso são consequências, são comportamentos disfuncionais. A genética pode influenciar? Pode, mas a gente tem a mesma genética há anos. Mesma com muitas aspas, tá? Por isso que eu falei que esse presente vai ser super especial para vocês. Então, o que é que mudou? O que mudou, principalmente, é que quando essa mãe agora sai para trabalhar, as crianças ficam cada vez mais abandonadas, fora várias outras feridas emocionais que começam a surgir. E isso associado a um ambiente que agora tem uma facilidade de gerar uma regulação emocional com comida, com outras coisas. Hoje, como é que as crianças estão se regulando? Não é só mais comida, é joguinho, internet, e são coisas que a gente não dá para tirar de fora, porque o mundo está assim. Por isso que a gente tem que olhar cada vez mais para dentro. Faz sentido isso para vocês, gente? Alguém nunca tinha parado para pensar nisso?
Então, a nossa visão da obesidade é completamente diferente de um profissional comum. Isso aqui, eu passei 10 minutos no Threads. Vocês conhecem essa nova rede social, Threads, ali, que é tipo um Twitter? Eu passei 10 minutos ali, só vendo os posts de emagrecimento. Olha o que se fala. Vai na minha que é sucesso. Doce 2 vezes por semana, quarta, domingo ou sábado e domingo, treinar 3 vezes por semana, 2 litros de água por dia, café sem açúcar, evite embutidos. Estou há tempos em busca de um nutricionista que não seja mais do mesmo, que não me passe 2 torradas, ovo mexido, café preto, nem tome uma fatia de mamão no café da manhã. Boa tarde, pessoal. Me indique um chá para emagrecer. Quero criar coragem para tomar algo. Aí olha o que a nutricionista fala. Indico qualquer chá, acompanhando um plano alimentar personalizado e adicionando uma atividade física. Ok, eu não estou dizendo que está errado, mas percebe como a visão é muito simplista ainda? Chá chá de boca fechada sempre funciona, que é a receita. A outra aqui, ó, difícil nem é emagrecer, é manter o peso depois de ter emagrecido. Aí o que se fala quando tem um pouquinho mais de conhecimento é manter o peso no processo é mais difícil, principalmente quando os métodos de emagrecimento que usamos são difíceis de sustentar a longo prazo. A melhor alternativa para manter os resultados é aumentar a massa magra, né? Isso vai permitir uma dieta mais leve e com mais exceções ao longo da vida. E o compulsivo emocional que não aumenta a massa magra, que, né? Já era, né? Que tem muita dificuldade de aumentar a massa magra. Então é isso? Que o compulsivo emocional não vai aumentar a massa magra tão fácil. Vai ficar mais frustrado. Inclua a musculação na sua rotina. Os músculos ativos ajudam a crescer, mas a energia do compulsivo emocional é muito desafiador criar músculo sem um trabalho emocional. Percebe? Então é isso que os profissionais comuns estão falando. Então, qual é a visão da obesidade que um revolucionário tem? É que, mesmo sendo uma doença multifatorial, que tem vários fatores ali, né? Sedentarismo, alimentação, sono, hábito, genética, hormônio. A gente sabe que a obesidade é uma proteção emocional para traumas, feridas emocionais e crenças. Se as pesquisas olhassem para aqui e parassem de investir milhões na indústria farmacêutica e começassem a recomendar cada vez mais isso, aqui, vai fazer terapia, mas é muito superficial o que se fala. Aí sim a obesidade teria cura, porque a gente não tem que curar a obesidade. A gente tem que curar a pessoa com obesidade. É sobre o ser humano. Faz sentido para vocês? Não é sobre a obesidade é um sintoma. Então, um revolucionário, que já é revolucionário, que passa pelas nossas formações, ele já tem essa visão. Que, ok, a gente vai considerar, sim, a parte hormonal, a parte metabólica dentro da tua profissão, respeitando os limites de cada profissional, mas a gente entende que a obesidade é uma proteção emocional. Todo mundo entendeu isso aqui? É uma proteção emocional para quê? Para o mundo que a gente vive hoje. E aí, a dúvida que sempre surge é assim, nossa, mas e antes? Né? Antes, porque nem sempre as mães foram amorosas com as crianças, né? Isso aqui, gente, a gente tem a nossa base científica, vem da psicanálise, vem da psicologia corporal e haitiana, que começou lá na década de 20. Naquela época não tinha obesidade, eram outras doenças que eram compensadas. Os traumas, as crenças, as feridas emocionais geravam outros sintomas, doenças que hoje às vezes nem se fala muito. Gerava melancolia. A depressão antigamente era chamada de melancolia, se você for olhar. Gerava histeria, geravam outras coisas. Então, mas é o quê? É a mesma causa raiz. São os mesmos problemas, são as mesmas situações que acabavam acontecendo ali, né? Então, agora vamos lá. Um profissional comum, todo mundo entendeu a visão limitada que um profissional comum tem em comparação a um revolucionário do emagrecimento? Digita ok, ou digita ok, não, digita sim aqui para mim, quem entendeu. Profissional comum tá falando aqui, ó, é isso, vai dieta, vai treino, isso aqui vai ser consequência. A pessoa vai mudar os comportamentos dela, né? Então, um profissional comum, ele vai estar falando isso, gente, mas do mesmo. Todo mundo já sabe o que tem que fazer, as pessoas não conseguem. As pessoas não conseguem. Então, um revolucionário que começa a estudar, ele já começa a entender isso. Agora, um revolucionário com resultado.
Com resultado, anota, ele leva essa visão da obesidade para o máximo de pessoas. Você está falando isso para as pessoas? Porque se você quer faturar mais, que a prosperidade na tua vida, um dos princípios é o servir, é o falar para as pessoas, é o compartilhar o teu trabalho com as pessoas. Começa a falar. E eu não estou falando falar só na hora que você quer vender, mas começa a levar isso para as pessoas, para você ver se a tua vida não vai ser transformada. Vou contar em 1 minuto uma situação que aconteceu aqui comigo. Eu me mudei para um bairro, ninguém me conhece, ninguém tem minha rede social. Se eu quiser, já tem 2 lugares para eu trabalhar. E foi sem querer. Não foi porque eu queria, eu preciso estar trabalhando aqui. É porque eu só fiz comentar um pouquinho com a gestora da academia que eu treino, um pouquinho com a minha professora de dança. A minha professora de dança, semana passada, estava mandando mensagem para mim, perguntando se eu queria atender no espaço dela, porque lá só tinha uma nutricionista. O pessoal da academia queria fazer uma parceria comigo. Quase que eu entrava, eu fiz, não. Não, Ana Larissa, peraí que a gente não tá com esse tempo aqui agora, porque eu adoro fazer atendimento, né? Então, mas não tem tempo hoje para fazer isso. Mas percebe porque é só falar um pouquinho, né? E a gente sabe que o emagrecimento comportamental tem vários métodos, tem várias linhas, né? Dentro do próprio emagrecimento comportamental, a gente tem várias técnicas. Não é, você não precisa falar tudo, dar uma aula para a pessoa, né? Entregar tudo ali, né? E ter todo o conhecimento, mas o pouquinho que você vai falar, isso aqui que eu falei para você falar, você vai ver que já vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Faz sentido para vocês? Isso que eu falei? Você está falando do teu trabalho, principalmente para quem já é nosso aluno, para mais pessoas, e para quem vai ser, eu já estou dando aqui o caminho das pedras para você. Para você que vai, né, garantir a tua inscrição aqui na nossa condição especial, você vai estudar e você vai assim, ó, colocar isso lá na tua veia, se fizer sentido para você, quando você estudar tudo que eu tô, já nesse treinamento gratuito que você vai receber, você vai falar isso para cada vez mais pessoas, porque as pessoas vão te ver como referência, as pessoas vão ver o teu diferencial, as pessoas vão dizer, essa pessoa daí, esse profissional é diferenciado. Porque todo mundo já sabe o que tem que fazer. Então, os revolucionários com resultado, eles têm isso em comum. Eles pararam de ficar falando mais do mesmo. Faz sentido? Fez sentido para vocês? Sempre que eu falo uma coisa aqui que, ó, cabeça bugar, fez sentido, coloca aqui uns foguinhos aqui para mim, reage aqui para mim. Segundo segredo dos profissionais revolucionários que fazem muito sucesso. Eles atuam na causa raiz, que é isso que eu falei para vocês lá nas feridas emocionais, nos traumas e nas crenças. Atuar na causa raiz é enxergar além da gordura e dos comportamentos obesogênicos. Porque a pessoa olha para a gordura e fala assim, ai, fulano está inflamada. Tá, aí a pessoa desinflama, perde peso, volta de novo. Ou pior, falso resultado do emagrecimento. Eu tive, é a pior coisa que tem, foi o que gerou minha bulimia. A pessoa fica magra, maravilhosa, recebe elogios, mas a ferida emocional é compensada em algo pior. O meu processo de emagrecimento levou 3 meses, quando eu tinha 14 anos, menos 10 quilos. Mas a minha ferida não foi tratada. Mas eu não queria mais engordar. Uma bela de uma bulimia com compulsão extremamente severa. Por quê? Porque a ferida do abandono continua ali. Percebe? Então, muitas vezes, até quando você é um profissional que se compara, que vê que fulano e ciclano tá dando resultado, o que será que está acontecendo realmente com os pacientes dessas pessoas? Porque não é do dia para a noite que uma pessoa que desde o útero, desde 1 ano de idade, 2 anos de idade, que vem sofrendo com tudo isso que está acontecendo dentro dela, e às vezes ela acha normal. Quantas coisas você aceita na sua vida e você acha normal? Imagina os clientes. Quantas coisas eu já aceitei na minha vida achando normal? Imagina os nossos clientes. Percebe? Então, quando a gente atua na causa raiz, a gente olha para essa gordura além da inflamação, além do percentual de gordura. E olha também para os comportamentos obesogênicos, entendendo que tudo isso é sintoma. Eu tenho que olhar para a causa. E aí a gente atua no corpo, na mente e na energia. A gente não nega a importância do corpo, muito pelo contrário. Esse corpo ele é fundamental, é onde estão as minhas memórias, é o que vai fazer o movimento para que o emagrecimento aconteça, mas esse corpo precisa estar em congruência com essa mente, essa energia precisa fluir, o meu campo de energia precisa estar alinhado. Então, a gente atua aqui.
a gente vai sim orientar para que os clientes eles se alimentem melhor, e se é nutricionista, pode sim prescrever uma dieta. Às vezes o cliente vai até precisar de medicamento, gente, de uma cirurgia bariátrica, a gente não vai ser contra isso. Faz parte do tratamento de algumas pessoas. Leva um tempo para as pessoas terem consciência. Aconteceu agora, vocês viram o que aconteceu com a Thaís Carla? Ela teve que fazer cirurgia bariátrica, não tinha opção. Vocês acham que uma mulher que está naquela condição vai ter tempo de passar meses fazendo terapia? Quando a gente faz análise, a gente desbloqueia muitas coisas em uma única sessão. E a gente, até com o próprio conhecimento da análise, consegue continuar atendendo ali aquele paciente, aquele cliente, por um tempo. Mas a pessoa passou anos naquela condição. Então, existe um processo também de transformação para esse corpo, para essa mente, e se moldando ali de pelo menos 90 dias, que é o protocolo da técnica magra. O protocolo da técnica magra é 90 dias, porque a pessoa fazendo certinho, bonitinho, ela vai conseguir alinhar corpo, mente e energia em 90 dias. Então, a gente atua aqui, leva em consideração esses fatores. Então, um profissional comum, ele olha apenas para o corpo físico. Ele olha apenas para o excesso de gordura como algo bioquímico, fisiológico, genético, algo relacionado ao estilo de vida. Ele até orienta as pessoas a mudarem o estilo de vida, mas eles não sabem como gerar uma real adesão. Um revolucionário. Fui lá, me inscrevi nos Medos da Mente Obesa, na formação de análise, na terapia. Né? Ele já começa a saber que mesmo sendo uma doença multifatorial, a obesidade é uma proteção emocional e a gente olha para o corpo, para a mente e para a energia. Né? Quem começa a aplicar a técnica magra, gente, é surreal a transformação. É surreal, porque você estuda rápido. Em uma semana, você estuda ali todo o conteúdo da técnica magra, você começa a aplicar nos seus clientes e você começa a ver a transformação que isso aconteceu. Tem uma cliente de uma aluna nossa, isso aqui eu não prometo, porque é uma exceção, uma regra, mas que ela eliminou 17 quilos no primeiro ciclo, ali no primeiro mês. Eu não vou falar para todo mundo, a técnica eu magra em um mês elimina 17 quilos, até porque, né, eu prefiro um processo que seja mais gradual, mas foi inevitável, inevitável. A partir do momento que a mulher tirou os pesos emocionais da vida dela, foi 17 quilos. E depois ela já chegou a perder ali 20 quilos, porque acabou saindo esse peso emocional. Né? Com a análise de emagrecimento comportamental, aumenta a adesão, começa já a trabalhar essas feridas emocionais, os comportamentos, principalmente com todas as atualizações que a gente vem trazendo para essa formação. A terapia de emagrecimento comportamental ela trabalha de forma mais profunda ali as feridas emocionais. Então, um revolucionário do emagrecimento, aqueles que já passaram pelas nossas formações, eles têm esse conhecimento aqui. Mas o que é que a gente está querendo trazer aqui, né? O que é que os revolucionários que têm resultado fazem de diferente, além de ter esse conhecimento? Vocês querem saber? Digita aqui eu, quem quer saber. Os revolucionários com resultados, eles conhecem e vendem pelo menos uma técnica de emagrecimento comportamental. Isso aqui não é apenas sobre você saber. Não adianta, já tô falando aqui para você. Não é você fazer a tua inscrição, ter lá 4 cursos, 4 possibilidades para você trabalhar, para você conseguir aumentar o teu faturamento, começar a trabalhar com emagrecimento, para você entregar mais resultados dos seus clientes. Aí, às vezes, tem quem é aquele aluno, eu já pego aqui no ar, que eu já conheço vocês, que faz assim, eu preciso saber tudo para começar a atuar. Não precisa. Os alunos que têm resultado, a Ananda chegou nos 100 mil reais, começando com a técnica magra. Você tem que entender que você que sabe tudo, que você que está aqui assistindo a aula comigo, não são os seus clientes. Você que sabe que existe tudo do emagrecimento comportamental, mas às vezes tem uma pessoa que está só precisando da técnica magra e você está sendo muito egoísta de não vender para essa pessoa, de não ajudar essa pessoa, porque quando você vende, você ajuda essa pessoa. Tá fazendo sentido para vocês? Então, os alunos que têm resultado não são aqueles que mais estudam, são aqueles que, quando têm contato com uma técnica,
com uma técnica, já começa a atender, já começa a literalmente revolucionar. Tem uma aluna nossa que eu nem coloquei o depoimento dela aqui, que é a Nani, ó. A Nani. Nossa, eu tô com esse fundo aqui, não tá indo, né? Não tá ajudando. Mas a Nani aqui, ó, 2.000 seguidores. 2.000 seguidores. 2.000 seguidores. Quando eu abro aqui as mensagens, deixa eu ver se vai aparecer. Quando eu abro aqui as mensagens dela, do que ela me marca, ela atendendo com a técnica eu magra. Ela atendendo com a técnica eu magra. Isso aqui é só a técnica eu magra. Ela fazendo. E ela tem todas as formações. É saber uma técnica e aplicar. Faz sentido para você? Digita que sim. É começar com uma. É começar com uma e começar. Talvez você queira ter todas, que é incrível, porque uma vai complementando a outra. Mas desde a técnica eu magra, os resultados são transformadores. Então, quem tem resultado, todos os alunos, é unânime, quem teve resultado é quem aprendeu e aplicou. Não ficou querendo saber tudo antes de aplicar. Outra coisa, gera valor na vida das pessoas e fala do seu trabalho onde passa. Foi o exemplo que eu dei. Eu cheguei na academia, falei um pouquinho, já estava querendo fazer parceria. Às vezes vocês ficam olhando só para a rede social. As pessoas da rede social, elas também estão fora. Então, é falar para o máximo de pessoas. É chegar no salão de beleza. Gente, é mais de 50% da população com sobrepeso e com obesidade. Eu duvido. Conta para mim. Hoje, se você saiu de casa, você saiu de casa hoje, quantas pessoas você passou e já não estavam acima do peso? Percebe quantas possibilidades? Às vezes você está ali brigando com a rede social. A rede social vai ser necessário fazer sim. Mas quantas pessoas fora da rede social, que aquelas pessoas na rede social, que cada númerozinho ali, também existe fora. Vocês sabiam disso? Que as pessoas existem fora da rede social? E você não está falando do teu trabalho onde você chega. Quando eu morava em São Paulo, eu tinha um escritório. Eu cheguei no escritório lá, olhei, tinha um salão de beleza. Eu fiz se eu voltar a atender aqui, eu vou atender as mulheres desse salão. Eu não atendi, gente, porque tem hora que eu sou louca para voltar a atender. Se eu vou colocar isso nos meus planos, nos meus projetos. Mas eu não atendi porque realmente, por gerenciar o instituto, fazer várias outras coisas, eu não consigo atender tanto. Daí eu também atendo muitos alunos da nossa mentoria, que são os alunos do acelerador. Então, eu não tenho tanto tempo para fazer atendimento de emagrecimento. E quando eu atendo também são os alunos do acelerador. Mas as meninas do salão de beleza viviam me perguntando quando era que eu ia começar a atender. Porque eu fiz uma sessão com cada uma. Percebe como é simples? Por quê? Porque ninguém faz. Então, é gerar valor na vida das pessoas, falar do seu trabalho onde você passa. E esse terceiro aqui é fundamental para quem tem resultado. Mesmo inseguro, mesmo insegura, faz os seus primeiros atendimentos e logo que termina de estudar, já começa a ganhar experiência e confiança. Então, você que vai garantir a tua inscrição, fez o primeiro curso, aplica. Toda vez que você quiser assim, eu só vou fazer quando eu sentir, presta bem atenção nisso. Só vou fazer, só vou aplicar, só vou fazer uma sessão bônus, só vou fazer isso aqui, só vou atender alguém, oferecer o meu serviço quando eu tiver confiança. Aí o erro é assim, então eu vou estudar mais para ter mais confiança. Não vai chegar a confiança. Você vai. Quantos anos você está estudando 10.000 coisas e você não tem essa confiança? Não vai aumentar. A confiança aumenta com a experiência, porque é unânime, todos os alunos, análise de perfil, técnica magra, terapia, que ali meio que se tremendo, às vezes nem sem saber, achando que não sabia. Quando chega na sessão, o cliente, uau, que incrível! Esses depoimentos que vocês viram, a transformação, porque é a experiência que vai te dar confiança. Já tinha parado para pensar nisso? Comenta aqui para mim o que é que você acha disso. É a experiência.
que vai te dar confiança. Não é o conhecimento. O conhecimento é necessário. Te dá a base, te dá o que fazer de forma certa, porque você não vai precisar ficar estudando o quanto que eu estudei, o quanto que eu tive que investir, o quanto que eu estudei, formações, livros, mestrado, um monte de coisa para entender isso aqui, né? A nossa emoção, o nosso campo de energia, entender tudo para te entregar mastigado. Porque ninguém falou para mim, ó, faz a técnica magra desse jeito. Foram vários conhecimentos associados. Ninguém falou faz análise de emagrecimento comportamental assim. Ninguém falou faz a terapia assim. Eu tive que errar muito. Inclusive, você sabia que eu já errei muito com cliente, com paciente? Para quê? Para que hoje você possa acertar. Você tem tudo mastigadinho na tua mão. Então, vai lá, estuda, aplica. Que quanto mais pessoas vão aplicando, quanto mais pessoas vão fazendo, mais a própria técnica, os próprios comandos são fortalecidos. Então, você tem que aplicar. Não adianta você ter tudo e não sair do canto. É melhor, às vezes, você ter vender e fazer mais dinheiro e depois entrar nos outros, do que você querer ter tudo e não fazer nada. Agora, ter uma condição para fazer tudo, melhor ainda. Tá melhor ainda. Então, é sobre agir, mesmo com essa insegurança, mesmo ali se tremendo um pouquinho. E é só você executar exatamente, gente, aplicar a técnica magra. Aplicar a técnica magra é ler um papel. Aplicar a técnica magra é ler um papel. Você tem que fazer o curso para você entender o que vai estar acontecendo ali com a pessoa, mas é ler um papel. É abrir aqui um Zoom, como eu estou fazendo com vocês, colocar o papel ali atrás e ler. Mandar a pessoa fechar os olhos e ler. Já vendeu 200, 300, 400 reais. O protocolo todo, 800 reais, R$ 1.000. E depois você vai aumentando. Percebe que vocês complicam, às vezes, o que é simples. E quantas pessoas estão precisando de vocês? É só você abrir o Treats. Abra o Treats. Você vai ver quanta gente precisa de você. Quanta gente precisa do teu atendimento. Né? Então, isso aqui é o que diferencia os revolucionários com resultado. Então, quem vai se inscrever já vai colocando isso aqui, ó, já vai falando para você, eu estudo e aplico, esse é o comando. Vai falando para você, eu estudo e aplico, eu estudo e aplico, eu estudo e aplico. Quanto mais eu aplico, mais confiança eu tenho. Terceiro segredo, o princípio do comece por você. Esse princípio do comece por você não é sobre emagrecimento, ele é sobre ser para ter. É sobre você olhar para você da mesma forma, nem da mesma forma, talvez ainda com mais prioridade do quanto que você quer olhar para o teu cliente. É você, sabe, toda essa ajuda. Olha para todas as pessoas que você ajuda. Olha para todas as pessoas que você quer cuidar. Olha para aquele teu desejo de falar assim, eu quero ajudar muitas pessoas, eu quero transformar muitas vidas, porque, gente, eu sei que vocês têm isso, porque eu também tenho. Eu sei que a gente atrai muito esse perfil de alunos, que a gente vai educando vocês para fazer isso de uma forma saudável, principalmente saudável para você, respeitando os teus limites, colocando limite nas pessoas para que vocês tenham relações saudáveis. Mas quando vocês responderam lá o check-in, para quem respondeu o check-in, prioridade, entregar mais resultado para os alunos. É mais prioridade para vocês entregar mais resultados para os seus alunos do que vender. E tá tudo bem. Só que para isso acontecer, você tem que entender que o que você leva para a vida das pessoas, a transformação mesmo, inclusive para você atrair o cliente que vai vivenciar a transformação, você tem que querer passar pela tua transformação. Qual é a transformação que você está negando na tua vida? E outra coisa, o comece por você não é uma linha reta para cima. Uhul, vamos lá, comece por mim, ó, sucesso. Não. É assim, ó, repleta de altos e baixos. Quando você entende o outro princípio que faz parte do comece por você, que é tudo aprendizado, você entende que é assim que acontece, ó. Eu amo mostrar isso. Como é que acontece na nossa vida, né? É isso que você precisa ter em mente. Foi isso que aconteceu. Vou escrever aqui.
Foi isso que aconteceu quando a Ananda saiu do 0 para os 100 mil. Ou com qualquer pessoa, ou você, ou comigo também aconteceu, porque acontece com todo mundo. É assim, ó, o processo. Se você entender, nossa, eu fiz o processo errado, gente, desenho errado. Deixa eu pegar outro papel aqui. Segura aí, que isso aqui, você entender isso, tua vida muda. Você para de reclamar. Quantas vezes você agradeceu no dia de hoje? Quantas reclamações você falou hoje? Quantas coisas você reclamou, mas quantas coisas você agradeceu? É assim, ó. O que é que isso aqui significa? Olhar só para isso aqui significa nada. Mas o que é que isso aqui significa que muda a vida? Comece por você, é isso aqui. Porque o processo de emagrecimento do teu cliente também vai ser assim. Também vai ser assim. Qual a diferença? Qual a diferença? Com o emagrecimento comportamental é mais rápido, é mais assertivo. Ele aprende mais rápido, você aprende mais rápido. Então é o seguinte, o que isso significa? Você está aqui hoje, a aula de hoje é você aqui, tomando uma decisão que pode mudar a tua vida. É aqui a aula de hoje. É você aqui. Aí você vai sair dessa aula, você vai fazer a tua inscrição nos 4 cursos, porque eu tenho certeza que se você está aqui, você não está perdendo seu tempo. Aí você vai vir para cá. Você vai vender, você vai ajudar as pessoas, você vai ter mais conhecimento. Uau, vai estar incrível a tua vida. Aí você vai vir para cá, você vai bater num teto. Acontece com todo mundo, é porque essa parte aqui ninguém posta. Isso aqui ninguém posta, mas acontece com todo mundo. Todo mundo acontece. Quando você chegar aqui, você vai cair. Você tem 2 opções: ficar se vitimizando, chorando e não indo para canto nenhum e se manter aqui o resto da tua vida, 1 ano, 2 anos, 3 anos, se manter aqui. Ou você entender que essa fase quer te ensinar alguma coisa. E você se perguntar, o que é que eu tenho para aprender aqui? Se você se perguntar, no instante você aprende. Principalmente quando você tem os conhecimentos do emagrecimento comportamental. Porque o emagrecimento comportamental, para quem já passou pelas formações, principalmente que fez os processos de técnicas que a gente passa para o profissional, sabe que não é só sobre emagrecimento. Aí, quando você aprende, você vem para cá, para o outro nível. Você vem para cá. Aí você, ó, sobe, 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 até bater num teto. Não tem como passar desse teto. Preste atenção. A pessoa, a sua versão que chega aqui, não é essa. É essa. Quem chega aqui é você aqui que chega aqui, não é você aqui. Então você sobe, bate no teto, desce para aprender. Para toda vez que você desce, você ganha recursos. E quando eu falo se vitimizar, não é sobre não se acolher, não é sobre não chorar. Mas se vitimizar é você colocar a culpa em tudo e não querer olhar para você. Tá fazendo sentido? Se isso aqui não vai fazendo sentido, bota uns foguinhos aqui para mim. Você tá aqui, aí você vai aprender, você vem, aí você aprende, você subiu, 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 aí desceu de novo. Subiu, 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 desceu. Quando você vai fazendo isso aqui, você já entendeu que esse é o jogo da vida. Você perde menos tempo remoendo, reclamando, falando, e lá, e não sei o quê, e não sei o quê. Não tem tempo, porque você só vai olhar assim, caramba, o que é que eu tenho que aprender aqui? Aí você já tem mais recursos, mais conhecimento, teu cliente é a mesma coisa. Cada falha que o teu cliente tem, se você souber o perfil de emagrecimento dele, se ele estiver fazendo técnica magra, ele aprende rapidinho para ele sair daquela situação. Porque é aqui embaixo que a gente aprende, aqui em cima a gente comemora. Então, é essa tua versão que chega aqui, onde você quiser. Fez sentido para vocês? Digita aqui para mim. Então, comece por você, é isso. É isso. Tá? E todo mundo que chegou em algum lugar, todas as pessoas que vocês admiram, passaram por esse processo, passam por esse processo. Porque se você está chegando, por exemplo, eu tenho um sonho. Meu sonho, ter uma empresa. Meu sonho, gente, ter uma empresa bilionária. Não é mi, não, bilionária. Ter uma empresa bilionária. Meu sonho. Aí você acha que quando eu tiver uma empresa bilionária, isso aqui não vai acontecer? Quando eu tiver uma empresa milionária, a gente já faturou milhões. Mas quando tiver uma empresa ainda mais milionária, isso aqui não vai acontecer? Você acha que não vai acontecer? Vai acontecer sempre. Para o resto da vida.
E eu posso olhar para isso e falar: uau, a vida é incrível, repleta de aprendizados. Uau, a vida é incrível. Isso é a vida. Isso faz parte da vida. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe por que eu tô aqui? Onde eu tô? Nada por acaso, né? Nossa festa aqui. Faltou luz na minha casa logo hoje. Eu não tinha tempo para reclamar. Eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para nem pensar em qualquer coisa, nem pensar em ficar mal. Não tinha tempo. Eu peguei minhas coisas, vim para casa da minha tia. Só liguei para ela, tô indo dar aula aí, porque eu tenho uma aula muito importante para dar hoje. Não passou um segundo na minha cabeça reclamar com Deus com o que fosse. Não passou. Foi pensar na solução. Rápido. Percebe? Entendendo que isso faz parte da vida. Porque sempre vai acontecer. Né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiz, tia, arruma a luz para mim para fazer uma aula melhorzinha. E uau, olha a frequência que veio. A nossa festa aqui, né? Da forma como precisava acontecer. Então, ser para ter também faz parte desse princípio nosso que a gente leva, porque você só vai ter tudo que vocês colocaram para mim no formulário. Quero faturar 10 mil. Quero faturar 30 mil. Quem foi que colocou aqui? Quero faturar 40 mil. Quero faturar. Você quer? Você quer? Você quer? Porque quando eu saí de casa, foi isso que Deus, na minha forma de falar, né? Deus falou no meu ouvido. Você quer? Você quer? Deus falou isso comigo. Você quer? Então você vai ficar aí reclamando ou você vai dar um jeito de dar aula que você passou semanas se preparando? Entregar a tua melhor aula, independente de onde você estiver, tiver luz sem luz. Aí eu pergunto para você, você quer? Você está disposto a passar por essas situações? Ou você vai ficar reclamando de qualquer coisinha que tá ali para te ensinar? Ficar reclamando que não tem dinheiro, que não tem isso. Tá, dinheiro. Se não tá tendo dinheiro na tua conta, é porque você tá servindo pouco, você tá entregando pouco. E tá tudo bem, porque é um progresso, é uma evolução que a gente vai fazendo. Então, ser para ter sobre quem você precisa se tornar, a tua versão hoje, a tua versão que fatura 2 mil, não é a tua versão que vai faturar 10, que fatura 3, não é, porque tu tem cabeça de 2 mil. Ser para ter é começar a criar uma cabeça de 10. As nossas formações, gente, já dando aqui um spoiler, a nossa formação mais, assim, a gente tem uma mentoria, né, aqui no Instituto, que é 15 mil reais. A gente tem, se eu não me engano, acho que 20 alunos ativos, um pouquinho mais desses 20 alunos ativos nessa mentoria, que é 15 mil reais. Não tem vagas abertas para essa mentoria, porque é uma mentoria muito próxima e eu não sou um robô, né? Tem algum aluno aí do acelerador, não sei se tem aluno do acelerador aqui hoje, mas é 15 mil reais essa mentoria. Fora essa mentoria, a nossa formação com ticket mais alto é 3 mil reais, porque eu conheço o meu público. E eu quero entregar o melhor para cada vez mais pessoas. Aí já passou aluno aqui. Eu entendo que às vezes 3 mil reais é muito para uma pessoa, que a pessoa às vezes não tem. Mas a gente tem um aluno que faz, caramba, eu não tenho agora. Mas eu vou começar aqui e eu vou fazer esse dinheiro, porque eu sei que é essa formação que vai transformar a minha vida. E tem aquele outro aluno que só fica falando, aí tá caro, aí tá isso, aí tá aquilo. Gente, quando eu falo que eu já investi milhões em formações, é porque só a última mentoria que eu entrei esse mês é 45 mil. Como é que um dia na minha vida, eu espero que ano que vem, né? Já vou dar o spoiler, ano que vem, Mastermind de emagrecimento comportamental, não tem como ser menos de 40 mil. Como é que esses valores soam no teu ouvido? Porque na época que eu era personal, na época que eu era nutricionista, os cursos de faculdade eram 100 reais, 200. O primeiro curso online que eu comprei foi 800 reais. Foi assim, ó, meu Deus. Só que ter investido 800 reais naquele curso fez com que no outro mês
No outro mês, não, vai, uns 2 meses depois. Maratonei o curso. Tinha acabado de tirar meu CRN, uns 2 meses depois. Meu primeiro faturamento como nutricionista, R$ 5.000. Se eu não tivesse aquele curso, eu não teria feito. Aí eu tive uma cabeça de 5.000. Não mais a cabeça que eu tinha quando eu era personal. Percebe? Aí, às vezes, a gente vai lá. Quantas vezes ano passado a gente fez eventos gratuitos, entregou algo incrível e tá tudo bem, porque só chega quem tem para chegar. R$ 3.000. E a pessoa não se inscreve. E tá tudo bem, porque cada pessoa tem o seu tempo. Só que eu fico me perguntando, como é que ela quer vender uma mentoria de 3.000 se para ela 3.000 é caro? Porque uma coisa é, preste bem atenção, uma coisa é, eu não tenho essa condição agora. Eu queria entrar em um mastermind, eu queria não, eu quero. Meu sonho é entrar em um mastermind que é 200.000. Mas agora não. Tá dando para entender? Isso é conversa de adulto, gente, conversa de dinheiro. Às vezes é desconfortável, mas você tem que olhar para o dinheiro. Senão o dinheiro não vai ficar na tua vida. Eu quero o de 200.000, mas agora eu olho e vai chegar o tempo dele. Mas eu não posso falar, é caro, é o que vale. Então, se um dia eu quero ter uma mentoria que é 40, porque eu não vou pagar 40, percebe? Então, é isso que vocês têm que começar a ter em mente. Isso é o ser para ter. Isso é o ser para ter. Quando eu entrei, eu comprei um processo individual para mim de R$ 5.000. Eu vendi o meu primeiro programa de emagrecimento por 5.000. Então, existem essa possibilidade. Vendi depois por 7. Por quê? Porque isso é o ser para ter. E preste bem atenção, tá? Porque algumas pessoas confundem. Ser para ter não é sair por aí fazendo dívida, achando que isso é prosperidade, não, que isso é escassez. Ai, agora eu tô merecimento, eu mereço. Eu mereço. Tô cheia de dívida, sem condições de pagar uma conta, vou no shopping. Não, isso não é merecimento, isso é ego, isso vai fazer que você perca ainda mais dinheiro. É aqui, na tua mente, para depois se materializar. É a forma como você fala, como você enxerga, como você comunica com o dinheiro. Tá fazendo sentido? Então, ser para ter é o princípio fundamental da vida para você ter qualquer coisa. Qualquer coisa que você tem é aquilo que você é. Tudo. É só você saber assim. Olha para a tua vida hoje. Olha para tudo que está na tua vida hoje. Sabe quem você é? É essa pessoa que tem isso. É essa pessoa que você é hoje. E você honra essa pessoa, você respeita, você acolhe. Porque você é incrível. Olha quantas coisas você já superou. Não é para você se comparar com o outro, não é para você querer o que o outro quer. É para você olhar para você e falar: caramba, eu sou incrível. 9h30 da noite, eu tô assistindo aula. Quantas pessoas estão assistindo novela? Agora, você olhar para isso, para o quanto que você é incrível e falar: caramba, não, peraí. Eu mereço. Eu mereço mudar minha realidade. E para mudar minha realidade, para ter, eu preciso ser. Porque o que é que acontece? Se eu sou, vou contar em 1 minuto. Tô aprendendo a contar histórias em 1 minuto, gente, porque senão a gente só sai aqui de meia-noite. Vocês viram a minha foto fisiculturista? Por que eu me tornei fisiculturista? Eu nunca quis ser musculosa. O ser musculosa é o ter. O ser grande, fortuna, é o ter. É o objetivo que você quer. Só que o meu ser era uma pessoa que amava treinar. Ainda adoro treinar. Adorava treinar. E o meu tesão, o que eu amava chegar na academia, assim, gente, era chegar na academia e pegar mais peso que os caras. Quando eu comecei, né, tanto aqui no começo, eu nem hipertrofiava muito, eu tenho um compulsivo emocional, né? Eu não hipertrofiava tanto, meu compulsivo emocional era mais forte, principalmente por causa da bulimia. Então, eu não hipertrofiava tanto, né? Claro, aí eu uso anabolizante, claro que eu usei, né? Naquela época, claro que eu usei, era do fisiculturismo, enfim.
Mas o que acontece? Eu tinha muita facilidade de pegar peso, principalmente superior, né? Alto risco, mais carga em cima, e eu amava os elogios. Amava os elogios. Então, os elogios elogiavam a minha estética, né? O perfil estético adora reconhecimento. Então, por que eu me tornei musculosa? Não era porque eu queria, era porque eu era uma pessoa que amava treinar. Então, quem você está precisando se tornar? Porque se você é, você faz, e aí, se você faz, você tem. E para você fazer, você precisa ter o PSA alinhado. Então, o fazer está aqui. Pensamento, sentimento e ações alinhadas, porque senão você vai se cansar. Ações alinhadas é assim, ó. Na hora que eu estou entregando uma mentoria, eu sou a melhor mentora. Eu falo para mim, eu sou a melhor mentora. O meu pensamento tá na mentoria. A minha emoção tá na mentoria. A minha ação tá na mentoria. PSA alinhado. Outro exemplo, treino. Estou treinando. Eu tenho que pensar em estar treinando. Eu tenho que me sentir bem, frequência alta durante o treino. E a minha ação é treinar. Quem faz academia, digita eu aqui para mim. Faça esse teste que vocês vão entender na prática o que é alinhamento do PSA. Vá para academia, olhando o celular, pensando em outra coisa, pensando em outro problema e comece a treinar. Vai ser muito mais difícil você treinar. Você vai estar agindo. Já aconteceu com vocês? Você está lá agindo, está pensando em mil outras coisas. Até a própria carga do treino fica mais pesada. Agora chega na academia, intenciona, respira, olha e faz assim: agora eu sou. Por isso que a gente tem um comando da técnica eu magra. Eu sou e me comporto como magra. Chega na academia e faz: agora eu sou e me comporto como magra. Vai treinar. Pensa no treino. Você não tem que pensar em finalizar o treino, você tem que pensar na próxima execução, no próximo exercício. E sente felicidade por estar ali. Vê se não muda. Faz tudo isso, faz assim tudo na tua vida. Vê se as coisas não vão mudar. Agora existe tempo, né? O tempo, vocês se preocupam muito com o tempo. Quanto mais você é e mais você curte o processo, e mais você entende que isso aqui vai acontecer, o tempo vai passar do mesmo jeito. O tempo vai passar do mesmo jeito. E vai acontecer assim. Pode ser assim, gostosinho, aproveitando cada momento, sendo incrível. Não é que as coisas vão deixar de acontecer, vão acontecer, mas você vai aprender, vai ser incrível. Com PSA alinhado. Toda hora, porque PSA alinhado é a mesma coisa que presença. Toda hora, não, gente, a gente é ser humano. Vai ter o dia que você vai estar ansiosa, triste, cabisbaixa, porque aquela emoção negativa também quer te falar algo. Ansiedade, eu tô com medo de quê? Tristeza, o que está acontecendo? Quais limites eu deixei ultrapassar? Aí você olha para isso, aprende, ó, volta. Se você não tem essa empatia com você, esse olhar para você, primeiro erro que o teu cliente faz, você já quer matar ele, porque você quer ser assim com você. Então, o profissional comum, ele faz o quê? Estuda, mas não aplica em si. Só quer saber a teoria para passar para o outro. Toma dieta, toma o treino. E não percebe, tá? A gente tem vários pontos cegos na nossa vida. Não percebe o quanto que isso é ruim. Porque uma pessoa que chega e fala, tá aqui a dieta, é só seguir, a pessoa não seguiu e fala assim, só seguir, é porque ela não olha para ela. E não é sobre criticar os profissionais que fazem isso, é para que vocês que estão aqui tenham esse olhar diferenciado. Tem profissional que só quer trabalhar assim, que não quer se envolver no emocional da pessoa. Tá tudo certo, tem espaço para todo mundo. Qual é a diferença? Quando ele for ofertar o serviço dele, a não ser que ele seja um nutricionista, um que for, um personal, um psicólogo, o que for, muito famosinho, as pessoas vão comparar o trabalho dele pelo preço. Se eu só entrego dieta, quem faz a dieta mais barata, algumas pessoas vão atrás desse profissional, entendeu? Considera apenas artigos e desconsidera a experiência de vida. Quer se diferenciar assim, ó, parar de se comparar, se diferenciar de todo mundo.
estude a teoria, mas olha para a tua vida. Olha para a tua vida, olha para cada situação que você passou, para cada história. Conta as tuas histórias na tua rede social. Conta as tuas histórias. Ninguém é igual a você. O maior diferencial do emagrecimento comportamental é respeitar o corpo e a história das pessoas. Conta a tua história. Você vem contando, você vem valorizando a tua história de vida, você vem falando para as pessoas. E não é contar por contar, é trazer um aprendizado. Ninguém passou pelo que você passou. Já tinha pensado nisso? Ninguém passou pelo que você passou. Não tem comparação. Então, a tua experiência de vida, não só com emagrecimento, precisa ser considerada. Mas o profissional comum, ele só vai olhar para os artigos. Muitos nem sabem ler artigos. Eu já fui da área acadêmica, né? Não sabem ler artigos. Pega um artigo de rato para falar que adoçante causa câncer. A pessoa tomar um vidro de adoçante por dia vai causar mesmo. Agora, é mais fácil a pessoa ter um câncer se ela passa a vida toda com emoção lá embaixo. Quantas pessoas apareceu aí na mídia? Dr. Ray com câncer. Oxente, não era o saudável? Não era o saudável? Esses dias eu postei um vídeo do meu tio. Não é querendo falar para as pessoas terem hábitos que não são saudáveis, tá, gente? Muito pelo contrário. Porque com certeza meu tio deve ter uma esteatose hepática pela barriga dele ali. Mas não fica doente. Todo dia é Coca-Cola e cigarro. E eu não tô dizendo que isso é certo. Mas esse meu tio, todo dia Coca-Cola e cigarro, tem 70 anos. 70 anos. Pergunta se ele se estressa com alguma coisa. O nível de estresse dele é tão baixo. Vou mostrar aqui para vocês. Ele tá no TikTok agora. Ele quer virar TikTok. Já queria virar YouTuber. 70 anos. Inclusive, eu vou trazer a dica dele aqui para vocês, ó. Ó. Eu sonhando. Não sei se tá dando para ouvir. Ele fala que essa é a filosofia de vida dele. Então, assim, ok. Então, isso é a pode, mas não tem um cabelo branco. Ele não pinta o cabelo. O quê? E nível de estresse. Então, não é só considerar o que o artigo fala. Porque quantas pessoas só no físico saudável e a emoção péssima? Mas o que eu quero falar para vocês não é que então eu vou cuidar só da emoção. Se eu cuidar da minha emoção, eu posso me empanturrar de comida. Não é sobre isso, é os dois integrados. Não é separado. O ser humano, ele é integrado. Corpo, mente, energia. O revolucionário aqui é o profissional comum. O revolucionário, ele conhece o princípio, começa por você. Se você já fez alguma formação minha, você sabe que eu falei isso. Mas conhecer não é suficiente. Todos os revolucionários com resultado, eles vivem o princípio começa por você. No seu tempo, no seu ritmo, com seu entendimento, trabalhando essa consciência, expandindo a consciência, sabe que o processo não é perfeito, aprende com os erros, escolhe sempre evoluir, sai da vítima, do acusador e do salvador para ser autorresponsável pelo processo. Você só vai atrair clientes autorresponsáveis quando você for. Você parar de se vitimizar, parar de ficar procurando culpados para os seus problemas, parar de querer salvar as pessoas porque você não quer olhar para você. Faz sentido? Então, revolucionário com resultado vive o comece por você. Por isso que eu até passei um tempo enfatizando, mas isso que eu acho tão importante. Comenta aqui para mim se valeu a pena ouvir isso aqui. Digita que sim. Isso aqui é tão importante, gente. E eu acredito muito que esse é o maior diferencial das nossas formações. Porque é muito rápido eu chegar, falar assim, técnica ou magra, pá, faz. Análise de emagrecimento comportamental, assim, faz. Mas se você não vivenciar,
Não vai ser a mesma coisa, tá? Quarto segredo, para a gente já encerrando aqui o nosso conteúdo, eu já revelar para vocês aqui, ó. Vou bater meu cronômetro, gente. A estética tá assim, ó, desafiada. A estética se desafiou, bater meu cronômetro aqui. Quarto segredo dos profissionais revolucionários que têm resultado. É o profissional que vende e que sabe o significado do dinheiro. Ele sabe que dinheiro é energia de troca, escreve. Mas não escreve só escrevendo, escreve refletindo. Dinheiro é energia de troca. É assim, se eu vender esse meu mouse, um mouse desse, esse aqui é o mouse da Apple, R$ 500 um mouse desse, no Mercado Livre, se você comprar na loja, deve ser uns 700, alguma coisa assim. Entre 500 e 700, um mouse desse. Se eu quiser R$ 500, 400, bom, vender o meu usado, quero R$ 400, o que é que eu vou fazer? Me dá os R$ 400, toma. Troquei. Troca de energia. Agora, o que é que faz o mouse da Apple ser 500, R$ 700, enquanto existe um mouse de uma outra marca, enfim, até ver se tem um mouse por aqui, que é 30. Percebe que é a diferença do trabalho de vocês? O mouse da Apple não é só um mouse. Quando eu comprei esse mouse da Apple, eu fiz, tô querendo um mouse, vou comprar. Eu não tinha valorizado tanto que ele valia. Eu valorizei esse mouse e comecei a perceber que ele realmente vale R$ 500. Semana passada, quando eu estava com o meu computador aqui, com o meu iPad do lado. Aí eu tô aqui passando o mouse e quando eu vejo o mouse entra no meu iPad. É isso que faz a Apple ser a Apple. Tá aqui, eu tô aqui no celular, eu copio do meu celular, colo no meu computador e tem mouse de R$ 30. Você quer ser que profissional? Você quer ser o profissional que cobra mais caro, como a Apple? Quantas pessoas dividem celular em 24 vezes, não sei quantas vezes? Vocês acham mesmo que o problema das pessoas é não ter dinheiro para comprar o teu serviço? Alguém aqui ainda acredita que o problema das pessoas é não ter dinheiro? Porque senão você vai só atrair pessoas que não têm dinheiro. Tem gente, salário mínimo de iPhone, e fala que não tem dinheiro para emagrecer? Para quantas pessoas você está trocando tua energia? Para quantas pessoas você está entregando a tua energia e sabendo colher de volta? Porque tem muitos que só querem entregar, mas sabendo colher de volta. E falando para quem te valoriza. Para falar para quem te valoriza, você tem que se valorizar primeiro. Uma única vez que eu não ofertei pandemia, fiquei com pena da mulher, porque a filha estava trabalhando de madrugada, o marido era Uber, passei mais tempo do que devia com a mulher na sessão, não ofertei, fiquei com pena dela. Na outra semana, ela estava me agradecendo pela conversa, porque ela voltou para os vigilantes do peso, pagou lá R$ 800 para os vigilantes do peso, não pagou para mim. Por quê? Porque eu doei, mas eu não soube receber de volta. Nunca mais. Percebe? Quantas oportunidades você perdeu de ofertar? Quantas oportunidades? Então, no momento que você entende que dinheiro é energia, você realmente quer faturar o valor que você falou para mim que você quer faturar? Então, você tem que entender isso aqui, que dinheiro é energia. Agora, eu vou falar uma frase que não está aqui. Dinheiro é energia. Eu falei isso para os meus mentorados. A gente está fazendo um desafio mais 10K, né? Eles vão começar, os mentorados dos aceleradores vão começar a fazer dinheiro, porque adulto faz dinheiro, a mais. Ter 10 mil sobrando, né? Só 10 mil para pagar a conta. Ter 10 mil a mais sobrando. E eu falei, dinheiro é energia. Onde tem uma frase de um dos conteúdos que a gente fala aqui no Instituto, que é do Dr. Joe Dispenza.
Onde está o seu foco, está a tua energia. Então, ó, onde está o teu foco, está a tua energia. Dinheiro é energia. Onde está o teu foco? Será que você está olhando para o dinheiro? Será que você está olhando para o dinheiro? Porque eu falo tanto, estuda, aplica, estuda, aplica, estuda, aplica. Porque se você só estuda... Alguém já viu estudante fazer dinheiro? Estou na faculdade, sou estagiário. Estagiário faz dinheiro? Não, estagiário recebe um salário de estagiário. Se você só estuda, você vai passar o resto da sua vida com um salário de estagiário. Estuda e aplica. Se posiciona como um profissional que já fatura 10 mil. Para de olhar para as tuas vendas como um bico. É o teu negócio. Pode ser que você esteja no começo, mas é o teu negócio. Então, profissionais comuns só estudam a parte técnica e não sabem nada sobre vendas. Tenta conversar. Tenta conversar um pouquinho com um profissional comum. Eu já fui essa profissional. Não se passa pela cabeça da pessoa de vender. Vive na frequência da escassez. O dinheiro serve para pagar conta. O teu dinheiro serve para quê? Você só vai faturar mais 10 mil, você só vai faturar mais o valor que você tiver lá. Porque quando vocês falam assim para mim, quero faturar 20, 10, 15, é para que isso? É para o teu prazer, para você viver bem. Porque se não for, e você coloca lá, quero 20, quero 30, você vai pagar mais conta. Tá fazendo sentido? Então, para que você quer? Que o profissional comum vive na frequência da escassez. Ele pode fazer mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, mas ele perde, ou ele não consegue fazer. Só pensa em pagar a conta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem for se inscrever nos 4 cursos por um, o pensamento mais errado, o pensamento de estudante é assim: eu tenho esse dinheiro, então eu vou escolher esse daqui. Um exemplo, R$ 500. Eu tenho R$ 500, então eu vou comprar R$ 500. Eu tenho R$ 2.000, vou comprar R$ 2.000. Isso é pensamento de estudante. Pensamento de empresário, de empreendedor, é assim: eu paguei, eu investi R$ 2.000 aqui. Então, isso aqui que eu investi R$ 2.000 vai ter que me fazer faturar pelo menos R$ 2.000. Isso é investir em conhecimento. Investir em conhecimento. A gente está na era do conhecimento. Quanto que você já colocou em curso? Se não retornou, é porque você não tem esse pensamento. Se o quanto que você já investiu em curso não retornou para você, é porque você não tem esse pensamento. Você olha para o quanto que você tem no teu banco e você pensa se o dinheiro que você tem hoje pode pagar os teus cursos. Quem faz isso é estudante. Era tua mãe que olhava para a conta dela quando era criança para ver se podia pagar a tua escola. Era você olhar para a sua conta para saber se você podia pagar para a sua faculdade. Agora, investimento é, coloquei 500, tem que retornar no mínimo 500. Coloquei 1.000, tem que retornar no mínimo 1.000. Para igualar, para depois multiplicar. Isso é investimento. Fez sentido? Você não tem que tirar dinheiro do teu bolso para comprar curso. Você se empresta. Eu faço assim, vou me emprestar tanto para investir aqui, porque eu sei que vai retornar. Então, investir em conhecimento é isso. O profissional comum ele não vai pensar nesse jeito. Um revolucionário, ele conhece as 10 chaves da prosperidade. Ele sabe que dinheiro é energia de troca. Ele estuda sobre marketing e vendas e lei da atração aplicado às vendas. Agora, um revolucionário com resultados, porque aqui é estudar. Não adianta você só estudar. Um revolucionário, ele troca a energia dos seus estudos com novos clientes. Ele troca, ele leva isso para as pessoas. Gente, quando eu falo trocar, é o que eu falei antes.
É você estar na barraquinha, você estar no salão de beleza, você estar fazendo sua unha e você estar falando disso de forma natural. Às vezes no começo não vai ser tão natural assim, você tem o seu tempo. Saiu da frequência da vergonha e do medo de vender, por isso que a gente tem muitas técnicas para vocês que são profissionais também. Quem tem vergonha e medo de vender? Digita aqui para mim, tá tudo bem falar. Porque primeiro a gente reconhece, a gente se acolhe. Isso é que eu tô falando para você acordar. Mas não é para você se pegar um chicotinho e se bater. É para você olhar para isso e falar assim: eu não aceito mais isso. Eu quero ter resultado. Faz conteúdo nas redes sociais ou faz parceria com CTA para a sessão bônus. Se você está produzindo conteúdo sem intenção de vender, você está produzindo para quê? Você vai ser blogueiro? É blogueiro que você quer ser? Porque cada conteúdo teu tem que ser pensado para gerar venda. Senão você está produzindo para quê? Vai cansar. Igual hoje, quando eu estava procurando os threads lá no para postar aqui para vocês, um monte de gente reclamando, um monte de nutricionista reclamando que posta conteúdo, não tem. Não sei fazer, tá tudo bem, a gente aprende. A gente reconhece que não sabe fazer e aprende. Mas já coloca a intenção. A nossa intenção é muito poderosa. Valoriza o seu trabalho, valoriza o trabalho dos outros. Persiste e sabe que os desafios geram evolução e aprendizado. Venda. Deixa eu falar para vocês. Dinheiro, presta bem atenção, dinheiro é energia de troca. Quanto mais eu troco, com equilíbrio, sei dar e sei receber, mais dinheiro eu tenho. Ok aqui? Digita um ok aqui para mim. Agora, venda. Vender é saber ouvir mais não do que sims. Vender é saber ouvir mais não do que sims. Cada não que você ouve, às vezes você acha que você não é bom. Tem 100 pessoas no grupo. Tem 100 pessoas no grupo. Tem 20 pessoas no ao vivo. Quantos nãos eu recebi? Agora não sou eu que estou perdendo a aula. Valeu a pena para vocês estarem aqui na aula? Digita aqui para mim, para quem valeu a pena. Percebe que eu recebi 20% de sims e 80% de nãos? Quando eu mostrar as condições, quem fizer sim, uau, vai ser incrível, eu vou estar aqui para receber vocês. Mas muito mais vai falar não. E tá tudo bem. Quando eu penso em vender, eu penso em falar para cada vez mais pessoas. Então, tá, se eu quiser vender X da próxima vez, eu não vou colocar 100 pessoas no grupo, eu vou colocar 1000. Aí vai ter 100 na aula. Mas ainda assim, menos pessoas vão falar sim. Se você entender que você não é para todo mundo, fica mais leve. Porque só vai falar sim quem está compatível com a tua verdade. E tá tudo bem. Isso é persistir. Você vai tentar uma, duas, três vezes. E às vezes Em não menos vai de um ter. mês eu já consegui ter um retorno muito bom, né? Então, assim, menos de um mês foi R$ 8.000, né? Meu nome é Jéssica Berti, eu sou formada em Educação Física, né? Só que já vou começar falando assim, eu sempre estava muito cética, era exercício, era treino, e sempre levei nessa linha de tentar ajudar as pessoas que eu conhecia, né? Os meus clientes, principalmente, através dessa linha. Só que, conforme os anos foram passando, a gente vai entendendo que não é só isso, né? Então, tá me ajudando nisso, né? Eu tô tendo um retorno muito bom, eu me formei, eu entrei na última turma, e com um mês, a turma de. A última turma 3, né? Você da turma 3. Na 3. Foi agora a última dessa, né? Que abriu. E aí foi mais ou menos junho, acho, né? Em menos de um mês eu já consegui ter um retorno muito bom, né? Então, assim, menos de um mês foi R$ 8.000, né? Então, para quem estava um dia lá na academia, né? Eu ganhava R$ 1.000, né? Eu saí da academia e vim para online por conta disso. Por conta que ganhava muito pouco, né? Então, assim, é possível porque só para a pessoa, né? Porque uma faz R$ 8.000 em um mês e várias outras pessoas não. Não esperem estar perfeitos para vocês começarem. Comecem. Agora, você quer realmente ser um revolucionário do emagrecimento com resultados?
Vamos conhecer a nossa condição? Antes, comenta aqui para mim, em uma palavra, quero todo mundo aqui, como é que foi esse encontro para você hoje? O quanto que valeu a pena estar aqui hoje? Qual foi o teu principal insight, a tua principal sacada aqui no dia de hoje? Um resuminho dos nossos 4 segredos, vai colocando aqui para mim. Revolucionário com resultados leva a visão da obesidade para o máximo de pessoas, não é só saber, leva isso para o máximo de pessoas. Revolucionário com resultados conhece e vende pelo menos uma técnica de emagrecimento comportamental, mas vende, estuda e aplica, gera valor na vida das pessoas. Mesmo inseguro, faz os seus primeiros atendimentos. Logo que termina de estudar, para ganhar confiança, para ganhar experiência. Revolucionário com resultados vive o princípio do comece por você, aprende com os erros, é autorresponsável pelo seu sucesso, né? E continua seguindo a sua jornada. Revolucionário com resultado, troca, pega tudo que estuda e entrega para cada vez mais pessoas, colocando o teu jeito, colocando a tua pitadinha ali, né? E faz oferta, oferece, independente de quantos nãos receba. Leva isso para cada vez mais pessoas. Não desanima no primeiro não. Vai lá, valoriza o teu trabalho, persiste, aprende em cada desafio. E dentro desses segredos, né, eu dividi nesses 2 pilares. O pilar do conhecimento e o pilar da atitude, para você conseguir, né, já aplicar tudo isso. O conhecimento que esses profissionais que têm resultado têm é autoconhecimento, que é o comece por você, não tem como você fugir disso. Se você quiser ir realmente crescer e prosperar, pode conversar com todos. Todos vão falar a mesma coisa. Conhecimento sobre o comportamento humano dentro do emagrecimento é um grande diferencial. Marketing, vendas e posicionamento é o que vai te fazer vender mais. Só que se você não tem autoconhecimento, você se sabota, você não faz, você não sabe de comportamento humano aplicado ao emagrecimento, você vai se posicionar como mais um. E a atitude de autorresponsabilidade, visão de futuro, saber para onde você está indo, ser para ter, ser resiliente, aprender com cada resultado. E dentro do nosso aniversário de 4 anos, para agradecer muito, muito, muito por todos que já passaram por aqui, se prepara para saber a nossa condição especial. Vocês colocaram lá, né, eu pedi para os alunos que preenchessem, né, o que vocês queriam receber de presente. E, gente, foi muito, né, muitas respostas ali que a gente acabou recebendo, e eu pensei, e eu vi, né, eu vi o seguinte: se eu trouxer essa condição aqui, esse pessoal vai conseguir, mas esse não. Se eu trouxer essa, esse vai conseguir, esse não. E nesse aniversário nosso, se tiver uma forma que fique legal para